R$10,10. E eu estou em contato agora com o economista-chefe do Grupo Estúdio, Carlos Braga Monteiro, para repercutir justamente o dólar e o mercado de capitais aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer estar na Band News, um prazer estar contigo, mesmo. 6,10, a gente vive ainda no patamar dos R$6, quiçá isso não aumente, né? Qual a sua análise? O dólar ele já vem dando sinais, já nos últimos meses, dessa alta, muito em função das eleições dos Estados Unidos, no meu ponto de vista, essa instabilidade política que o Brasil vive também, com os índices de aprovação do governo muito baixos, a troca, né, do presidente do Banco Central, acho que essa expectativa é muito grande, a alta da taxa Selic, que vem tentando manter a inflação. Então, tudo isso cria um cenário econômico, né, político, de instabilidade, onde naturalmente o dólar acaba subindo. Por quê? Porque os investimentos estrangeiros começam a sair daqui, né, pela insegurança que se cria. Né? E os Estados Unidos ainda prometendo, através do Trump, eleições do Trump, taxações e algumas intervenções na política, né, não só tributária, mas também protecionista, faz com que os investimentos olhem muito para o mercado americano, uma vez que o consumo, né, vai continuar o mesmo, portanto, as indústrias, a produção de todos os produtos que são consumidos lá deverão ficar mais restritos a comprar no mercado interno. Então, o investidor, né, o dinheiro acaba migrando para onde vai ter uma alta de demanda. E nesse momento, por todas as expectativas que o Trump colocou, os Estados Unidos vai ter uma alta de demanda concentrada, o que vai fazer com que a produtividade, o PIB, aumente lá. E como você observa o desafio de reestruturação da dívida interna brasileira? A gente fala de um índice alto, que chama atenção, e de soluções que ainda não são mostradas. Um primeiro pacote, né, que o governo trouxe, ele não agradou a economia como um todo, criou uma certa estranheza até por parte da maior parte da crítica. Eu considero que o pacote ele não pode ser único, ele tem que ter uma sequência, né, para que a gente possa ter uma sinalização concreta, né, substancial para o mercado, de que o governo está preocupado em manter as contas públicas em dia. Mas não pode ser só para inglês ver, não pode ser não podem ser medidas políticas, né, até porque a gente está longe das eleições ainda. A gente tem que realmente trazer cortes de gastos públicos, porque é isso que a economia fica sensível. Na medida em que o governo demonstra que realmente ele está preocupado em diminuir os gastos públicos, a economia responde de forma direta. Então, por mais que o governo tente sempre balancear, né, por uma questão de características do governo de esquerda, né, ele sempre traz um benefício junto com um determinado, um remédio amargo com um remédio doce, né? Então, a gente entende que o foco do governo tem que ser no corte de gastos públicos. Na medida em que a gente sentir uma sequência de pacotes, não um pacote ou outro, mas uma sequência de pacotes. Nesse sentido, eu tenho certeza que a economia vai voltar a ficar estável, na medida também que a gente tem um novo presidente do Banco Central se demonstrando preocupado também com a alta da inflação. Eu acho que isso também deve ir para o lugar. Não dá para confundir remédio com veneno, né, Carlos? Porque aí depois realmente tem um sacrifício muito alto, principalmente pago pela sociedade. Não adianta a gente trazer... É por isso que eu acho que as medidas têm que ser cautelosas e elas têm que ser sequenciais, né? Não adianta a gente querer trazer uma política que, aos olhos, né, do mercado, num primeiro momento, reaja muito bem e, em seguida, a gente tenha que aumentar a taxa Selic para segurar a inflação ou ter uma alta no índice de desemprego, que é uma preocupação grande também, né? Então, as peças têm que se encaixar. E para que isso aconteça, é preciso que o governo se preocupe sim com a inflação, é preciso que o governo se preocupe sim com a alta, né, do desemprego, é preciso que o governo se preocupe sim com o dólar, né, é preciso que o governo se preocupe sim com o corte dos gastos públicos, e tudo isso tem que vir junto, né? Não adianta uma medida que vai agradar um determinado setor, outra que vai agradar um outro determinado setor, porque não adianta a gente... tem que estar balanceado isso, e por isso que eu gosto de medidas menores e contínuas que vão sentindo a economia também. Porque se fosse fácil, né, o governo não estaria trazendo remédio assertivo. Não é fácil. A economia ela reage, tem a questão geopolítica
internacional. A gente tem a China não crescendo o quanto vinha crescendo e acaba dificultando em termos de insumos, aumentando o preço dos insumos. Os Estados Unidos com essa nova política de Trump. Então, o cenário de guerra, né, a Rússia. Então, são muitos cenários envolvidos que não é uma medida ou outra que vai ser definitiva. Por isso que eu gosto de medidas mais pacote. Acho que o governo tinha que se preocupar a cada 2, 3 meses em lançar um novo pacote e não só ficar cobrando do Banco Central uma redução da taxa de juros. O Banco Central ele é o remédio amargo necessário na medida em que o governo não faz o que precisa ser feito. Né? O governo fazendo o que precisa ser feito, o remédio ele vai ser de menor intensidade e não se torna um veneno, como tu falaste. Pois é. Agora, Carlos, quando a gente fala de saída do investidor estrangeiro, quando a gente fala de baixa competitividade da nossa moeda, principalmente frente ao dólar, mas não só frente a ele, ao euro, enfim, o Brasil, nessa questão dos vasos comunicantes do mercado, que são vários, claro, cada região, cada país tem suas dificuldades enfrentadas. A Alemanha, por exemplo, é algo que chama atenção na Europa. Por agora, a gente tem uma mudança que teve sensibilidade por parte da economia na Argentina, por exemplo, com o governo Milei. Enfim, como é que a gente olha para o Brasil em todos esses aspectos, em todas essas ligações que podem ser benéficas ou maléficas? O Brasil ele está para o cenário mundial, né, para a economia mundial, como todos os outros países, né, tentando, né, puxar a brasa para o seu assado. E dentro desse contexto é necessário a gente estar sabendo o que a Argentina vem fazendo, o que está acontecendo na Alemanha, mas mais preocupado do que o que os outros estão fazendo, a gente precisa fazer a lição de casa, né? Então, na medida em que o governo começa a não falar mais aquilo que a economia entende de forma contrária aos interesses